Profeta Elias ou Eliahu, quer dizer meu Deus é Javé. Ele foi um grande profeta que viveu no reino de Israel durante o reinado de Acabe, no século 9 a.C. De acordo com o livro dos Reis, na Bíblia, Elias defendeu o culto de Javé, o Criador, contra a veneração do deus cananita Baal, que era considerado um culto idólatra. Deus, através do profeta Elias, fez chover fogo dos céus e foi levado por um redemoinho, acompanhado por uma carruagem e cavalos de fogo. No livro de Malaquias, o retorno de Elias foi profetizado. E também no livro do Apocalipse, onde Moisés e Elias vão retornar antes da vinda de Jesus Cristo. No judaísmo, o nome de Elias é invocado no ritual semanal que marca o fim do sabá, além de outros costumes daquela religião. Elias é mencionado ainda em diversas histórias e referências literais rabínicas, entre eles o Talmud babilônico. No cristianismo, o Novo Testamento descreve tanto Jesus quanto João Batista foram comparados com Elias em determinadas ocasiões, tidos como manifestações dele, e além disso, Elias aparece juntamente com Moisés durante a transfiguração de Jesus Cristo. No islamismo, o Corão descreve Elias como um grande profeta e justo de Deus, que pregou intensamente contra o culto a Baal. Assim começa a história de Elias. Depois de uma aliança obtida com o casamento de seu filho Acabe, um rei conseguiu sua situação segura. A princesa Jezabel, uma sacerdotisa de Baal, filha do rei de Sidom, na Fenícia, trouxe segurança e prosperidade econômica para Israel por algum tempo. Mas eles não sabiam os propósitos da Jezabel. O rei Acabe permitiu o culto a um deus estranho e estrangeiro dentro do seu próprio palácio, construindo ali um templo para Baal e permitindo que Jezabel trouxesse consigo um grande séquito de sacerdotes e profetas, tanto de Baal quanto de Aserá, para seu país. Nesse contexto, Elias é apresentado no primeiro livro dos Reis. Ele alerta Acabe que se seguirão anos de uma seca tão catastrófica que nem mesmo o orvalho cairá, porque Acabe e sua rainha Jezabel ocupavam o fim de uma fila de reis de Israel que teriam feito mal aos olhos do Criador. O desafio foi feito por Elias. Baal era o deus cananita responsável pela chuva, pelo trovão, pelo relâmpago e pelo orvalho. Elias desafia não só Baal para defender seu próprio Deus, Javé, mas também Jezabel, seus sacerdotes, Acabe e o povo de Israel que estava idólatra. Após Elias confrontar Acabe, Deus lhe ordena que fuja de Israel
para um esconderijo ao lado do riacho de Carite, a leste do rio Jordão, onde ele é alimentado por corvos. Quando o rio seca, Deus lhe ordena que vá para uma viúva que habita a cidade de Sarepta, na Fenícia. Quando Elias a encontra e pede a ela que o alimente, a viúva afirma que não tem comida nem para ela, nem para o seu filho. Elias afirma que Deus não deixará que sua reserva de farinha e azeite se esgote, afirmando: assim diz o Senhor, não temas, porque eis que, diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. E nunca mais faltou realmente nem trigo nem azeite. Algum tempo depois, o filho da viúva morre e ela reclama furiosa: vieste, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho? Movido por uma fé semelhante à de Abraão, Elias ora a Deus para que ele ressuscite seu filho, demonstrando assim a veracidade da palavra de Deus. Então Deus ouviu a oração de Elias, e a alma do menino voltou a ele, e ele recuperou a vida. Este é o primeiro exemplo de uma ressurreição relatada nas Escrituras. Esta viúva, que nem sequer era israelita, recebeu a maior bênção divina na forma da vida do seu filho. A viúva então exclamou: agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra do Criador está verdadeiramente em teus lábios, fazendo assim uma profissão de fé que nem mesmo os israelitas haviam feito. Depois de mais de 3 anos de seca e fome, Deus ordena a Elias que retorne a Acabe e anuncie o fim da seca, não devido a qualquer tipo de arrependimento por parte dos israelitas, mas por determinação a se revelar novamente ao seu povo. No caminho, Elias encontra Obadias, intendente de Acabe, que havia escondido 100 profetas do Deus de Israel quando Acabe e Jezabel começavam a assassiná-los. Elias envia Obadias de volta a Acabe para anunciar seu retorno a Israel. Neste ponto, Elias propõe um teste direto dos poderes de Baal e Yahvé, o Criador. O povo de Israel, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá são convocados ao Monte Carmelo. Lá, 2 altares são erguidos, um para Baal e outro para Yahvé, o Criador, sobre os quais madeira é colocada. 2 bois são sacrificados e cortados em pedaços, que são colocados sobre a madeira. Elias pede então aos sacerdotes de Baal que orem para que o fogo acenda sobre o sacrifício. Eles oram de manhã até o meio-dia, sem sucesso. Elias ridiculariza seus esforços. Eles respondem se cortando a si mesmos e derramando seu próprio sangue sobre o sacrifício. A mutilação do próprio corpo era estritamente proibida pela lei mosaica. Os sacerdotes continuam a orar até o anoitecer, sem sucesso.
Elias ordena então que o altar de Yahvé, o Criador, seja encharcado com água de 4 jarras grandes, derramadas por 3 vezes. Ele pede a Deus que aceite o sacrifício. O fogo do Senhor desce do céu, consumindo a água, o sacrifício e as pedras do altar. Elias aproveita-se da situação e ordena a morte dos sacerdotes de Baal. E em seguida ora com furor para que a chuva volte a cair sobre a terra, o que acontece simbolizando o fim da fome. Jezabel, enfurecida porque Elias ordenou a morte de seus sacerdotes, ameaça matá-lo. Este foi o primeiro encontro entre ambos, embora não o último. Posteriormente, Elias faria uma profecia acerca da morte de Jezabel, devido a seus pecados. Elias foge então para Bersabeia, no reino de Judá, e de lá segue sozinho pelo deserto, até que finalmente se assenta sobre um arbusto. Ele acaba adormecendo por ali e é tocado por um anjo que ordena a ele que acorde, e ao despertar ele encontra ao lado de si pão e uma jarra de água. Após adormecer novamente, ele volta a ser acordado pelo anjo, que ordena que ele volte a comer e beber, pois tem diante de si uma longa jornada. Elias viaja por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, onde Moisés havia recebido os 10 mandamentos. Elias é a única pessoa mencionada na Bíblia a retornar a Horebe, depois que Moisés e sua geração haviam passado pelo lugar, muitos séculos antes. Lá ele procura abrigo numa caverna. Deus novamente volta a falar com ele. Que fazes aqui, Elias? O rei Acabe é assassinado e enfim termina o reinado monstruoso de Acabe. Jezabel também é assassinada e a sua carne é devorada por cães. Elias, juntamente com Eliseu, se aproxima do rio Jordão. Lá,
Ele dobrou seu manto e golpeou a água. Imediatamente a água se dividiu, permitindo que Elias e Eliseu caminhassem em meio dela. Repentinamente, surgiu uma carruagem de fogo, acompanhado por cavalos igualmente em chamas, levando Elias sobre um turbilhão. Enquanto ele era erguido aos céus, seu manto caiu sobre o solo, de onde foi prontamente apanhado por Eliseu. E assim termina a história do profeta Elias. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou. E aí eles viram que aquele não era o rei de Israel e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: "Fui ferido. Dê a volta e me leve para fora da batalha." Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue dele escorria do seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Jezabel, também conhecida como Jezebel, foi a esposa do rei Acabe, rei de Israel. Ela foi uma rainha muito má, que promoveu a idolatria e matou muitos profetas. Jezabel foi condenada por Elias e outros profetas. O nome Jezabel significa Baal exalta, Baal é marido ou onde está o príncipe? A última expressão era popularmente dita durante os rituais de adoração a Baal. Jezabel também tentou destruir quem era fiel a Deus. Ela mandou matar todos os profetas de Deus e poucos sobreviveram. Os profetas de Deus condenaram Jezabel por sua maldade e idolatria. Baal, Deus venerado por muitas comunidades, também conhecido como Bel, Baal entre os povos da antiguidade. Belas para os latinos e Belus. As suas características variavam mais ou menos segundo as tribos que o adoravam. Relacionado com a fecundidade e associado muitas vezes a Ishar, era venerado principalmente na Pérsia e na Mesopotâmia, e as cerimônias tinham um caráter orgiástico. Aparece frequentemente mencionado na Bíblia. O Baal era filho de Dagon, o deus das sementeiras. Como estava associado à fecundidade, era acompanhado normalmente pela deusa da sensualidade Astarte ou Astaroth, sendo-lhes oferecidas verdadeiras orgias. O culto a estes deuses incluía também sacrifícios humanos, a preparação de bolos sagrados e exercícios brutais. Profeta Elias na transfiguração de Jesus Cristo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Apocalipse 11, 3, 8. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. E depois daqueles 3 dias e meio o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto,
E caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Obrigada por assistir. Se inscreva no canal Filosoflix e ative o sininho para receber novos vídeos e paz e amor e saúde para todos.